ESG é sobre isso, né? É você se responsabilizar pelo impacto que você gera, né? Eu sempre falei, até tem uma frase que eu uso nas minhas apresentações, na abertura das minhas aulas, eu falo, né? Se todo mundo cuidar do seu raio de impacto, a gente regenera uma sociedade, a gente regenera a Terra, né? Então, na verdade, que todo mundo tem um raio de impacto. Eu posso poder influenciar uma pessoa ou milhares de pessoas. Eu tenho poder de decisão, às vezes, do que eu vou comprar na minha casa e como eu vou descartar o meu lixo, mas eu tenho, às vezes, poder de decisão de grandes empresas então, assim, todo mundo tem o seu raio de impacto. E se você se responsabilizar e monitorar como você está impactando este seu raio, você pode reconstruir a sociedade. Olá, ouvintes do Dani Talks. Hoje a nossa conversa é com uma mulher que inspira, uma executiva com sólida carreira no marketing e na educação, que mudou de rota para mudar o mundo. E hoje lidera uma das iniciativas mais inovadoras de regeneração ambiental e social da Amazônia. Recebo aqui Andréa Mendonça, ou simplesmente Dea, cofundadora e CEO da Amazon People, uma organização que atua na Amazônia, promovendo educação, geração de renda e reflorestamento por meio de agrofloresta. A trajetória dela nos leva a temas centrais para esse momento histórico. A transição de carreira com propósito, o ESG real e não de fachada, o marketing como alavanca da transformação e o papel urgente das empresas e do terceiro setor na construção de um futuro viável. Vamos juntos explorar aqui como fazer o bem gera o bem para pessoas, negócios e para o planeta. Dani, muito obrigada pelo convite. Uma honra fazer parte aqui do Dani Talks, que eu admiro e acompanho o seu trabalho faz tanto tempo. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. E ainda bem que conseguimos, né? Foi tão difícil alinhar essa agenda. A gente discutiu tanto sobre ter essa temática, trazer essa temática para o Dani Talks, porque falar sobre terceiro setor, ESG e marketing, com certeza compõe muito o que a gente acredita, e eu tenho certeza que os ouvintes aqui também vão aproveitar muito essa conversa. Bom, para a gente iniciar, gostaria de trazer um pano de fundo da sua carreira na área de marketing em empresas super importantes e essa transição que leva muito à questão da busca de propósito. Então, me conta um pouquinho, conta aqui pra gente como foi isso. Tem uma amiga e hoje é colega de trabalho que fala que não foi uma transição, foi uma expansão. Adorei. Gostei desse termo. Porque, na verdade, ela começou muito, muito tempo. Assim, eu imagino em 2006, eu trabalhava na Tetra Pak, bem jovem. Eu fiz meu primeiro curso de sustentabilidade. E, enfim, venho de uma origem, acho que de uma família muito humana, que sempre se importou muito com outras vidas, né? E acho que eu cresci nesse ambiente. Até jovem eu me sentia meio culpada pelas oportunidades que eu tinha, sabe? Eu tive diversos desafios na adolescência, problema de saúde mental, meu pai faleceu, fui morar na casa dos meus avós, mas no final do dia eu sempre tive, sabe, uma caminha quentinha, uma comida boa para comer, uma escola boa para frequentar, e eu pensava, nossa, o que é das pessoas que não têm essa oportunidade, não têm esses recursos? Então, eu acho que eu cresci com essa preocupação e uma culpa, obviamente, que não é minha, não tenho ela, mas me importava, né? E com esse curso de sustentabilidade, sabe quando tudo fechou, assim, essa coisa da economia circular, das pessoas serem parte da natureza e a gente ter que ter uma visão mais integrada das pessoas com o mundo. E eu tentei levar isso para a minha vida, para o meu trabalho. Acho que lá em 2006, o mercado, a sociedade estava muito menos preparada, tinha-se muito menos informação. Eu empreendi em algum momento também, e eu queria fazer tudo circular, e não existia o mercado, não tinha lei que permitisse usar material reciclado em alimentos, enfim. Então, foi um desafio, mas que eu fui levando. Então, eu continuei na minha carreira de marketing, em grandes empresas, eu
em algum momento eu saí para empreender, e eu levei esse olhar, né? É engraçado que hoje, quando eu conto para as pessoas o que eu estou fazendo, muita gente me conhece de longa data e fala, nossa, você sempre foi assim, né, Déia? Isso é muito bom, porque de fato foi isso. Eu fui levando, acho que assim, até inclusive cases importantes que eu fiz como marketing em empresas, são relacionados a isso, né? A você comunicar, mas se importando com o impacto, com o que é real, vindo de dentro para fora. Então, foi isso, assim, em vários momentos eu queria sair de grande empresa e me dedicar totalmente à sustentabilidade ou a projetos de economia circular, regenerativos, enfim, vários deles que eu me identifico, mas eu tinha uma segurança, uma filha para criar, eu não queria riscar, então a verdade é que eu fui tentando juntar, até que em algum momento, né, um pouco mais madura na carreira, madura de vida, filha mais criado, falei, gente, agora eu vou realmente deixar tudo que eu não quero mais fazer, tudo que, né, porque quando você é uma grande empresa, por mais que você ame a empresa que você trabalha, você sempre tem que fazer coisas que você não Sim. acredita muito. Não quero fazer mais nada que eu não acredito, eu vou fazer só coisas que eu acredito. E aí, então, eu falei, eu até brinquei que eu não tinha mais sobrenome, né, até a gente conhecer um colega aqui, eu sou o Cícero Minti. Durante muitos anos eu tive esse sobrenome, né? A Déia da Tetra Pak, a Déia da Croton, e de repente eu saí sem sobrenome, sem computador, sem nada, né? Porque eu tinha tudo da empresa. Eu falei, eu vou conversar e trabalhar só com coisas que tenham impacto positivo na vida das pessoas e do planeta. E foi assim que eu comecei, né? Me dei o privilégio de ficar aí alguns anos, não chegou a alguns anos, acho que foram alguns meses, abrindo possibilidades, me envolvendo em projetos sem um compromisso de longo prazo, até que eu cheguei na Amazon People. Ai, que história linda! E é muito interessante, né? Por mais que a gente tenha essa vontade, muitas vezes a gente não tem a coragem de dar esse passo, e muitas vezes é possível, né? Você se manter onde você está e começar a desenhar o que você realmente gostaria de construir. Agora, conta para nós sobre a Amazon People, né, que une muito a questão da educação, agrofloresta, geração de renda, e traz algo que realmente regenera e não apenas vende. Isso. O Amazon People, a gente fala que é um sistema de apoio ao agricultor familiar para que ele melhore a sua renda enquanto regenera a terra, né? Tem tudo a ver com tudo que a gente fala de ESG, de regeneração, porque é como você fazer a sua terra produtiva, então você constrói um sistema agroflorestal, torna a sua terra produtiva, né, regenerando a terra, e ao mesmo tempo com itens de valor agregado que vão aumentar a sua renda. Então é sobre o como você fazer, né? Então a gente capta investimento, emprega esse investimento na terra do agricultor, a gente dá as ferramentas, o conhecimento, regularização fundiária, a gente entra, na verdade, a gente pega na mão do agricultor mesmo tudo que ele precisa para ele poder mudar de patamar mesmo, não é só de renda, mas de formação também, né? Porque a gente ajuda tecnicamente a melhorar a produtividade da sua propriedade e, ao mesmo tempo, também com ensinamentos de educação financeira, empreendedorismo. A gente vê o resultado, na verdade, quando uma família melhora de renda, o vizinho melhora de renda, a gente aumenta a perspectiva de toda uma comunidade, né? Os filhos que muitas vezes não tinham acesso à escola vão para a escola, a saúde melhora, enfim. Então, a gente trabalha para essa melhoria das comunidades mesmo. E, obviamente, ajudando também a vender. Então, a gente ajuda a produzir, ajuda a vender, essa renda, a renda do agricultor melhora, ele paga um empréstimo, não é tudo doação, tá? Eu acho que a gente tem uma parte subsidiada, a gente trabalha hoje com o que a gente está falando bastante no mercado financeiro, que é o blended financing, vem uma parte de doação, uma parte que é investimento com retorno,
e ele paga, então ele também assume uma responsabilidade, a gente blinda, né, para ter uma segurança nesse retorno do investimento, mas é isso, assim, isso transforma vidas, regenera a terra, tá tudo integrado. Muito legal. Eh, eu comentei com você que eu faço parte de um conselho de uma instituição, mas que tem um lado bem interessante, que tem um lado de agricultura, indiretamente, porque, atua diretamente onde existem as usinas de álcool. E um dos desafios é como você, tangibiliza esse retorno que você dá, que ele vai muito além do objetivo inicial. Então você falou das crianças que acabam indo para a escola, então vocês movimentam o entorno. Você já parou para pensar como fazer essa medição e realmente mostrar o impacto que você está trazendo, que vai muito além do básico do negócio? Bom, eu acho que independente da minha pessoa ser assim, o ESG é sobre isso, né? É Uhum. você se responsabilizar pelo impacto que você gera, né? Eu sempre falei, até tem uma frase que eu uso nas minhas apresentações, na abertura das minhas aulas, eu falo, né? Se todo mundo cuidar do seu raio de impacto, a gente regenera uma sociedade, a gente regenera a Terra, né? Então, na verdade, que todo mundo tem um raio de impacto. Eu posso poder influenciar uma pessoa ou milhares de pessoas, eu tenho poder de decisão, às vezes, do que eu vou comprar na minha casa e como eu vou descartar o meu lixo, mas eu tenho, às vezes, poder de decisão de grandes empresas então, assim, todo mundo tem o seu raio de impacto. E se você se responsabilizar e monitorar como você está impactando este seu raio, você pode reconstruir a sociedade. Então, a verdade é isso, né? Desde como você cumprimenta uma porteiro do seu prédio, né? Você não sabe a, a importância que tem para ele você cumprimentá-lo, né? O que ele passou para chegar até ali, se faz diferença ou não, mas você se importar com ele pode ser bom para o dia dele, né? Pode Fazer afetar o total humor dele, ou diferença. não pode fazer total diferença, né? Uhum. E o inverso também é verdadeiro. Então, é tudo sobre isso. Outro dia eu vi até o Fábio Barbosa, né, que é um profissional conhecido de Sim. sustentabilidade, hoje CEO da Natura, ele estava falando de forma diferente, a mesma coisa. Ele falou assim, se todo mundo varrer a sua calçada, a gente regenera, né? É uma forma até mais simples de Sensacional. falar, mas é isso, se todo mundo varrer a sua calçada, se todo mundo tiver responsabilidade sobre o impacto das suas ações, das suas atividades, das suas decisões, a gente regenera o planeta. Então, é possível. Sensacional. Agora é interessante que você conseguiu com uma frase, explicar um pouco sobre, na verdade não um pouco, mas definir o ESG. Agora, o ESG como é ainda, até eu gostaria que você trouxesse esse pano de fundo, no sentido de as escolas, como elas estão preparando os alunos para essa temática, e eu sei que você tem aí um papel super importante, em uma universidade em relação a isso, e como que a gente, realmente, traz esse conceito como algo que não é tão complexo? É. Bom, é complexo porque é uma mudança cultural, né? Então não exige uma mudança cultural não se resolve de uma hora para outra, né? Uhum. Assim, tem uma série de ações que precisam ser tomadas. Uma, obviamente, é na educação, na forma que você passa a informação, e a outra é na prática, né? Porque também não adianta você levar para a sala de aula uma informação, falar sobre a economia circular, quando o aluno sai da sala de aula, a lixeira está ali integrada, todo mundo jogando tudo no mesmo lugar e a escola trabalhando com gerador de a gasolina, né? Então, assim, não estou dizendo que isso, né? Estou usando um exemplo fictício, mas a verdade é que você muda uma cultura
conhecimento, com educação e com exemplo, né, com prática, né, aquele famoso você não educa com o que você fala, mas sim com o que você é, né. Então a verdade é que a gente tem como sociedade uns desafios muito grandes ainda dessa prática, né. Eu vejo escolas, eu acho que não está acho não, né, tenho certeza que não está unificado ainda, eu vejo as escolas, né, eu tenho, oportunidade de estar próxima de algumas escolas, mesmo de educação básica e faculdades que eu vejo que estão se importando, né, e levando, e até assim, é tão amplo, porque às vezes você está cobrindo um lugar de economia circular e não está cobrindo a diversidade, que também é muito importante para, né, construir uma sociedade mais igualitária. A questão da regeneração mesmo ainda é um tema que muitas pessoas acham que está muito distante, né, mas a verdade é que a Amazônia está ali, ela tá ali, ela é do Brasil, ela é importante para o planeta, ela está no ar que a gente respira, eh então não dá para se esquivar e falar: "Ai, hoje eu tô fazendo assim". E é também natural do ser humano a resistência à mudança, né. São não dá para dizer que é massificada a aceitação à mudança, né. Uhum. A gente tá sempre em mudança, mas mudar uma cultura, mudar um É hábito muito é complexo. diferente, não é à toa que existem milhares de literaturas e cursos e, né, processos para as pessoas conseguirem, mudar hábito. Mas a verdade é que, eu vejo uma melhora muito grande, né, desde 2006, lá quando eu comecei a minha, até hoje, assim, né, quase 20 anos, eu acho que a gente já tem uma consciência muito maior, uma mudança, né, movimentos, que a gente fala que se a pessoa não vai pela consciência, ela vai pelo constrangimento, né, Sim, então sim. em alguns lugares, em alguns ambientes, as pessoas começam a se sentir até pressionadas que precisam agir com consciência, porque senão eu não posso mais participar aqui. Isso eu acho que é muito bom para uma mudança cultural. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O Viu Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viustudio.com.br e confira o nosso podcast no Viu Studio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. Uau! Agora, falando um pouco de Amazônia, por que essa região? Olha, eu cheguei lá por acaso, né, eu sou do Sul, cresci em São Paulo, mas de novo, eu sempre fui muito apaixonada por pessoas, acho que eu comecei também, atuar com projetos sociais mais intensamente em um instituto de inclusão produtiva, né, então, que são é uma iniciativa que a gente chama para quando a gente dá oportunidade para alguém que não tem oportunidade de entrar no mercado de trabalho e se tornar autônomo, né. Então, a inclusão produtiva normalmente aborda até essa questão de, autonomia, hã hã, de saúde mental, né, Uhum. assim, a pessoa tá em dia com a Inteira? sua saúde mental para ser autônoma e cuidar da própria vida, como também financeira, né, você entrar no mercado de trabalho, no mercado formal, e você seguir tem muita gente na nossa sociedade que não tem, não teve essa oportunidade de seguir naturalmente. Então, eu comecei trabalhando em 2 institutos, o Instituto Capim Santo e também o Instituto Ser Mais, que trabalham essa inclusão produtiva, ambos com saúde mental e treinamento técnico para entrar no mercado de trabalho. E o meu marido foi para o Pará, conhecer uma empresa que foi fundada pelo avô dele, que estava instalada lá,
E essa empresa tinha um projeto lá que trabalhava exatamente essa inclusão produtiva Uau. de famílias em situação de vulnerabilidade. Famílias que tinham uma renda média de R$ 800 por mês, passaram ao longo dos anos aí, de 8, 10 anos, a tirar 15 mil por mês em média. E isso a gente viu a transformação. Então, a gente viu exatamente aquilo que eu estava contando. Filhos indo para a escola, para a faculdade, enfim, lideranças crescendo. A gente vê depoimentos de pessoas falando, né? Assim, olha, o melhor de tudo, eu sei de onde ganhar dinheiro. Né? Então, essa autonomia que elas têm orgulho de ter conquistado me inspirou muito. E eu falei, vamos tentar fazer isso fora dessa empresa, vamos tentar escalar isso, né? E foi aí que eu vi que tudo isso tinha sido feito com monocultura. E monocultura, ela não é muito boa hoje para a crise climática que a gente vive, né? Ela esgota a terra, em algum momento você tem que começar a colocar muito fertilizante, muito adubo e a produtividade vai diminuindo, então diminui a produtividade, o lucro da propriedade e ainda, né, não retém o carbono no solo, que é tão importante para a crise climática. Eu falei para o meu marido, eu falei, lindo, não vai dar para eu fazer monocultura. Eu entendi que essa cultura mudou a vida dessas pessoas, eu quero fazer, mas deve existir algum sistema agroflorestal com essa cultura. Vamos pesquisar. Foi então que a gente conseguiu também, através de amigos, chegar na gestão da Natura, que tinha um projeto muito grande, um estudo na região com palma em sistemas agroflorestais, que se mostraram não só saudáveis, mas como ainda mais produtivos e resilientes, né, resistentes ao clima do que a monocultura. Então, eu falei assim, bom, agora temos uma metodologia para trabalhar com esse agricultor, né, temos acesso a essas comunidades foi muito importante. Essa empresa do avô do meu marido ajudou muito ao acesso a essas comunidades, né, que realmente a gente, vindo aqui do Sudeste, às vezes não sabe nem como chegar, como conversar, porque realmente eles têm uma cultura muito diferente, outro mundo. E aí a gente tinha também a agricultura regenerativa. Então, foi aí que a gente juntou os dois conhecimentos, montamos um processo. Eu brinco que a gente é uma ONG com visão de multinacional, porque eu venho de multinacional, a Ju, que trabalha comigo, que assim, desde o dia 1, eu já trabalhava comigo nos projetos antes, ela, né, começamos a nossa empreitada juntas, tanto como expansão de carreira, ela é autora desse termo, inclusive, expansão de carreira, mas ela vem também de grande escritório de advocacia, então a gente realmente estruturou, vem estruturando, na verdade, do dia para a noite também, mas em termos de tecnologia, relatórios, para a gente crescer com muita estrutura de escala, tecnologia, enfim, para levar esse conhecimento, né? Para concluir, eu acho que a gente tem uma oportunidade de construir da forma correta, que no passado acreditava-se que para levar o progresso para uma região, você tinha que destruir a floresta, construir prédio, estrada, né? Hoje a gente tem a consciência de que sem floresta a gente não vai permanecer vivo nesse planeta, né? Então, a Amazônia, que foi uma região mais esquecida deste progresso, está com a oportunidade agora de ter o progresso da forma correta, mantendo a floresta em pé, e aí tem uma importância para o mundo inteiro, né? A gente aqui no Sudeste tem muito menos oportunidade de regeneração do que eles, então eu acho que fechou tudo, sabe? Temos a oportunidade, temos o acesso e temos a visão da importância da Amazônia para o mundo, não só para o Sudeste do Brasil. Bom, o que eu fico muito feliz aqui no Dani Talks, a gente conseguir trazer essa paixão que você tem, de realmente fazer essa transformação, né? E cada um pode fazer a sua parte. E aí, trazendo um pouco para esse lado do outro, porque vocês não vão construir tudo isso sozinhos, né? A base está sendo feita, mas o escalar vai depender de recurso. E dos maiores desafios das ONGs é justamente a captação de recursos, a proveniência desses recursos. E eu gostaria de entender, sobre a sua perspectiva, se você acredita que hoje as empresas elas estão preparadas para assumir projetos como esse, para incorporar projetos que
evidencia o momento que elas estejam, porque tem muito a ver com essa questão do propósito, então eu vou me aliar a projetos que eu acredito e que eu vou também fazer a diferença, não é só marketing, porque a gente em marketing já viu um investimento inicial muito grande nessa questão social e a gente via que era fachada. É. Como que você está enxergando a perspectiva dessas empresas estarem mais abertas e até a evolução da Amazon People em função disso também? Bom, são diversos níveis também, né? Eu acho que as empresas, assim como os seres humanos, estão se sentindo mais cobrados, as empresas estão, né, ainda mais cobradas, né? Graças a Deus estão vindo as leis, né? O que acaba obrigando, né, atitudes de muitas empresas. E até comentando um pouco disso que você falou do marketing, né? Assim, antigamente também acreditava-se, né, que fazer uma boa ação era, eu ajudei aqui a reformar uma praça, eu doei uma pintura de uma creche e eu tô se fazendo o máximo que eu posso, e aí daqui a pouco eu tô poluindo o rio, usando embalagem tóxica e, né, não me responsabilizando pelo alimento que eu tô colocando naquela embalagem, usando produtos químicos. Então, obviamente, agora também, né, isso, o tal do greenwashing, né, também desmascarou aí muita gente que acabava pintando a creche para se fazer de bonzinho e estava prejudicando, né, o planeta e a sociedade de outra forma. Então, acho que isso já está um pouco mais amadurecido. Eu vejo muitas empresas, principalmente, e aí de novo, né, com o amadurecimento e o surgimento do ESG sério nas empresas, que nada mais é do que as empresas se preocupando com a sua cadeia, né? Então, a cadeia de alimentos, principalmente, né? A origem do alimento, o tratamento que ele leva, se ele leva produto químico ou não, se ele está poluindo uma região, né? Que às vezes depende da forma que você está produzindo o alimento, está poluindo uma região, prejudicando a saúde das pessoas que moram no entorno, né? A gente já viu aí, tem vários vídeos na Netflix sobre isso. Então, assim, acho que as empresas estão sendo mais cobradas para se responsabilizar por essa origem, e tanto da sociedade quanto, né, das leis e tudo mais. E com isso elas acabam tendo que investir, porque os seres humanos sozinhos não têm esses recursos para mudar essa forma de produzir, né? Então, as empresas, eu vejo as grandes empresas, as multinacionais principalmente, ou empresas nacionais como a Natura, que já se importa com isso há muito tempo, acabam investindo mesmo para mudar esse sistema de produção, que é o que vai chegar depois nessa embalagem, né? Tem empresas como a Dengo, por exemplo, que nasceram para mudar a vida dos agricultores. Então, esse movimento está acontecendo, né? Os recursos também, hoje em dia, né? Eu acho que com o COP30 no Brasil, todo esse movimento de crise climática, e a importância da Amazônia para o mundo, né? A gente fala que se a Amazônia der errado, o mundo vai dar errado, porque assim, a Amazônia tem uma importância para a regeneração global muito grande. A Europa não tem capacidade de regeneração, os Estados Unidos não tem capacidade. Se você vê, tem um mapa, depois eu te mando até um mapa de um livro do Jorge Caldeira, que mostra assim, o mapa com a capacidade de regeneração. Então, o Brasil é gigante, a África é grande, a Europa é pequenininha, os Estados Unidos é pequenininho, sabe? Então, realmente, a gente tem uma importância muito grande para o mundo. Sim. E com isso também, os recursos externos, porque o Brasil também não tem recursos suficientes né, para regenerar tudo sozinho. Então, os recursos têm uma disponibilidade grande hoje de recursos externos para esse tipo de atividade, mas, obviamente, você precisa ter uma série de cuidados, né? Eu acho que câmbio, relatórios, né? Toda a responsabilidade que a gente precisa se estruturar. Por isso que eu vejo um futuro muito promissor para a Amazon People, porque a gente tem essa visão. A gente tem diversas outras iniciativas. Inclusive, a gente, como Amazon People, tem uma visão de apoiar outras iniciativas, porque não adianta dizer que a Amazon People sozinha vai regenerar. A gente precisa se unir com outros projetos idênticos à da Amazon People, inclusive, que começam em outra região, outros atores dessas cadeias rurais, né? Porque não adianta também apoio ao agricultor, mas precisa do transporte, precisa do trator, precisa do processador do alimento ali no final. Então, uma cadeia que precisa ser inteira, são cadeias que precisam ser inteiramente fortalecidas e tem vários atores, né? Então, a gente acredita muito que a gente precisa dar as mãos, trazer o investimento externo,
também para o Brasil. O investimento dos bancos de desenvolvimento do Brasil também é super importante, né? A gente precisa ajudar a destravar aí, às vezes, algumas dificuldades para esses agricultores acessarem, enfim, burocracia. Às vezes o agricultor não tem nem capacidade técnica de fazer um projeto de licença ambiental para acessar um recurso de um banco de desenvolvimento, sabe? Aí fica lá, o banco tem o dinheiro, o agricultor não sabe, não tem a capacidade, e fica, né? Então a Amazon People nasceu para destravar isso. Então acho que eu vejo um futuro muito promissor. E me conta um pouco agora sobre essa questão da escolha do nome, porque ele fala muito de tudo isso que você está trazendo. O quanto é desafiador criar uma marca? Menina, foi tão engraçado, porque a gente começou, né? O Edu me liga lá do Pará, Déia, você vai amar esse projeto, vamos fazer e tal. Aí eu falei, né? A gente se mandou assim, durante 2 anos, a gente foi umas 6, 7 vezes para o Pará, e a gente chegou a contratar uma consultoria para me ajudar em estudos mais aprofundados da região mesmo, qual a quantidade de famílias que tem, quais as áreas degradadas, né? Assim, quanto de área degradada tem nessa região. Então a gente fez esse estudo. E aí, para essa consultoria trabalhar, a gente precisava dar um nome do projeto. Aí você, vamos dar o nome do projeto Amazon People, porque a gente quer melhorar a vida das pessoas da Amazônia. Então, assim, Amazon People. E virou o nome do projeto para a consultoria. Então, a gente começou a tratar, porque criamos um grupinho ali, Amazon People. E aí, depois, quando a gente realmente, puxa, vamos existir, vamos criar um instituto, formalizar essa iniciativa, eu até comecei a estudar outras marcas, fiz lista de marca, mandei para as pessoas que estavam envolvidas com a gente, tentei fazer uma coisa mais curta, porque eu pensava, não, fazer um nome brasileiro mais curto, algo que que seja fácil de pronunciar em todas as línguas. Sabe quando você começa aquela coisa de criar marca? Aí nada soava melhor que Amazon People. Foi paixão à primeira vista. Como você falou, é tão literal, Sim, né? Assim, que no muito. final é fácil. A gente vê que as próprias pessoas que às vezes não têm alfabetização como pronunciam. A gente tem uns vídeos dos agricultores. Eu falei, quer saber? Fluiu, vamos embora com Amazon People. Bem literal, melhor impossível. E global, né? Eu acho que também a gente quer dar essa visibilidade global, assim, para essa importância local que a gente tem aqui. E é interessante que quando a gente fala da marca, né, do branding, o quanto é importante o nome ele caracterizar realmente o que a empresa é e pretende ser, e qual a importância que ela vai deixar, né, no planeta. Não, e melhor, não tinha registro de NPI, a gente registrou. Sensacional. Então também teve essa parte da pesquisa. Agora, falando um pouco de gerações e do impacto, você tem muitos filhos. Você entende que as crianças, esses mais jovens, eles já vêm com outra formação em relação a esse cuidado com o meio ambiente, com o impacto que ele também traz como pessoa? Eu estou me repetindo aqui falando, né, que tem níveis e níveis. Eu acho que o que você ensina em casa faz muita diferença para todos os jovens. Então, obviamente, se a família já tem os hábitos mais atualizados, acaba que as crianças também vão ter. Mas pelas escolas, né? Eu lembro a minha filha pequena, assim, eu nem lembro que idade ainda, mas não, mãe, vamos colocar o balde para guardar a água do chuveiro enquanto ela está escorrendo. Então, isso veio da escola. Né? Então, acho que eles já tiveram essa formação desde pequenos que nós não tivemos, né? Acho que em questão de diversidade também está mais evoluído. Ainda não está ideal, bem longe disso, mas vejo mais evoluído. Mas a gente tem a preocupação constante de levar para os nossos filhos a consciência sobre o privilégio que eles têm, na verdade, né? Eu acho que assim, o que a gente faz com o nosso privilégio, né? Assim, então a gente, enfim, eu, meu marido, a gente se envolve em projetos, né? Então, a Amazon People, um dos meus enteados está fazendo estágio agora, a outra ajudou um monte na época da estruturação, ela, enfim, aliás, todos já ajudaram um pouco, assim, a gente levou todos para o Pará, conheceram as comunidades, então, essa consciência,
a gente faz questão que eles tenham e vão atuando, né? A gente levou também para um projeto no Ser Mais, de ter aulas e interação com esses alunos de escola pública, observar a vida deles, né? Que às vezes eles estão em casa. Tem a escola, aí sai da escola, aí tem o esporte, aí quando tem que estudar, acha que tem tanta coisa para fazer, e daqui a pouco vem lá um aluno que sai da escola, vai para o Ser Mais, tem que chegar em casa, cuidar do irmão, fazer jantar, né? Eles reconhecem esse privilégio e acho que isso é muito saudável para a formação dos seres humanos. Falo isso dos meus filhos, mas eu vejo muito também já em filhos de amigas, né? Ontem mesmo uma amiga postou um caso de um motorista que ela tinha que sofreu um acidente, ficou paraplégico. Então nossa, eu até arrepiei, porque foi muito lindo, assim, ela fez um post contando a historinha e os filhos fizeram uma vaquinha. Então, né, ela, como arquiteta, a família ajudou muito esse funcionário da família, né, e os filhos fizeram uma vaquinha para ajudar com ferramentas que ele precisaria para conseguir recuperar a rotina dele, e assim, eu fiquei arrepiada, sabe, as crianças, a foto do menino junto com o motorista pedindo a doação. Então, acho que a gente vê, sim. Né? Eu sou uma eterna otimista, eu vejo muito mais. Eu não sei se também, como eu tô nesse ambiente, a gente acaba atraindo também mais, né? Os meus algoritmos, eles estão treinados para esse tipo de assunto. Mas eu vejo sim, vejo com otimismo. Que bom. Bom, a gente já está chegando aqui ao fim da nossa conversa e, André, foi assim muito particular, porque é gratificante ver que o esforço ele faz sentido e que com pouco a gente faz muita diferença. Agora, no Dani Talks a gente tem uma frase final que se você fosse capa de uma revista, você será, porque tem a revista do Dani Talks, qual seria a sua frase que representa o seu propósito, o impacto e legado que você deseja deixar no planeta? Eu diria que é aquela até que eu citei no comecinho, né? Se todos agirmos com responsabilidade no nosso raio de impacto, a gente constrói uma sociedade mais justa e igualitária. Nós regeneramos a Terra e a nossa sociedade. Então, não sei se eu acho que isso não é uma frase só, né? Eu acabei fazendo um texto, mas algo nesse sentido que os redatores podem fazer melhor do que eu. Perfeito! Excelente, muito obrigada. Agora, se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre o projeto, se conectar a você, qual é o melhor caminho? Temos um site, amazonpeople.com.br, temos o Instagram também, Amazon People, e o meu é DeaMP, também compartilho até, não sou super Instagrammer, não sou muito, não é o meu maior talento essa parte, mas pode me conectar por lá e vou ter o maior prazer. Eu normalmente respondo LinkedIn também, eu respondo todo mundo que me escreve, eu adoro conhecer gente, eu genuinamente me interesso pelas pessoas, principalmente se estão interessadas, né, no mesmo assunto e construir uma sociedade melhor. Estou sempre muito aberta. Que bom, muito obrigada. Obrigada a você, Dani. Bom, conversar com a Déa Mendonça é entender que plantar árvores pode sim gerar lucro, mas principalmente gera vidas melhores. Que impacto social e ambiental começa com coragem, consistência e comunidade. E que o marketing, quando aliado ao propósito, pode ser uma das maiores forças de transformação do nosso tempo. Se este episódio te inspirou, compartilhe com sua equipe, com a sua empresa, com quem quer ou precisa encontrar um novo jeito de contribuir. Nos vemos no nosso próximo Dani Talks.